Poucos homens percebem o quanto suas atitudes falam mais alto do que qualquer palavra. Você pode até tentar disfarçar, mas os sinais que emite revelam exatamente quem você é. E existem sinais específicos, claros e poderosos, que mostram para qualquer mulher que você não é apenas mais um, mas sim um homem que merece respeito e, acima de tudo, desperta desejo genuíno. A maioria dos homens passa a vida inteira sem entender isso e acabam implorando por atenção, correndo atrás e se frustrando quando não são correspondidos. Mas a verdade é que mulheres não respeitam quem implora. Elas respeitam quem transmite poder natural, e esse poder vem de dentro, da forma como você se posiciona no mundo. Um erro comum entre muitos homens é acreditar que o respeito e o desejo se conquistam com presentes, mensagens insistentes ou demonstrações exageradas de afeto. Essa é a rota mais rápida para perder o valor aos olhos de qualquer mulher. Quando você força, quando insiste, quando coloca alguém em um pedestal, automaticamente mostra que não se enxerga como alguém de alto valor. E se você mesmo não se valoriza, por que espera que alguém valorize? Esse é o erro que prende milhares de homens em ciclos de frustração e rejeição. A solução é simples de entender, mas exige coragem para aplicar. Você precisa transformar a forma como se vê e como se comporta. Cada detalhe do seu comportamento comunica se você é um homem digno de respeito ou não. A forma como você anda, a maneira como olha, o jeito que fala com os outros, até mesmo o silêncio que você sustenta em uma sala. Tudo isso são sinais, pequenos mas poderosos. Quando alinhados com autoconfiança e disciplina, eles criam uma energia magnética impossível de ser ignorada. Pense em um homem que você admira. Pode ser alguém famoso, um líder histórico ou até uma figura da sua vida pessoal. O que ele tem em comum com outros homens respeitados e desejados? Eles não imploram, eles não justificam, eles não pedem licença para serem quem são. Simplesmente vivem de acordo com seus princípios e essa firmeza cria uma presença irresistível. Mulheres percebem isso de forma quase instintiva. O respeito não é pedido, é inspirado. O desejo não é mendigado, é despertado. Você já esteve em uma situação em que entrou em um ambiente e percebeu imediatamente quem era o centro de atenção, mesmo sem a pessoa dizer uma única palavra? Isso não acontece por acaso. É presença, é energia, é resultado de sinais invisíveis, mas poderosos. E a questão que você deve se fazer agora é quais sinais você está emitindo. Será que sua postura revela autoconfiança ou insegurança? Será que sua forma de falar transmite clareza ou hesitação? Será que sua energia atrai respeito ou apenas desperta piedade? A boa notícia é que tudo isso pode ser trabalhado. Você não precisa nascer com um carisma natural. Você pode desenvolver presença. Você pode treinar disciplina. Você pode aprender a transformar pequenos comportamentos em sinais claros de poder. E é exatamente isso que vamos explorar juntos a partir de agora. Ao longo deste vídeo, você vai entender, um por um, os sinais que deixam claro para as mulheres que você é diferente, que você é raro e que você é o tipo de homem que não apenas conquista desejo, mas também admiração e respeito. Prepare-se para olhar para si mesmo com novos olhos. Alguns pontos podem te incomodar, porque vão expor verdades que você talvez esteja evitando há muito tempo. Mas é justamente aí que está a transformação. A cada sinal que você aprender, mais próximo estará de se tornar o homem que não precisa implorar amor, porque ele se tornou amor próprio. O homem que não precisa perseguir, porque é naturalmente seguido. O homem que não precisa pedir, porque já carrega em si a força que faz os outros oferecerem. Este é o início da sua jornada para despertar sinais de poder, respeito e desejo. Você está pronto para reconhecer e corrigir os erros que te fazem parecer fraco? Você está disposto a assumir uma postura que vai mudar como o mundo olha para você? Então vamos juntos, porque o primeiro sinal que transforma sua vida já começa agora. Imagine um homem que entra em qualquer lugar sem precisar falar uma única palavra, mas mesmo assim todos percebem a sua presença. Não é arrogância, não é exibicionismo,
é a postura. O corpo dele se comunica antes mesmo que sua boca se abra. Ombros erguidos, cabeça erguida, passos firmes. Não há pressa, não há insegurança nos gestos, apenas confiança silenciosa. Esse é um dos sinais mais poderosos de que você é um homem que as mulheres respeitam e desejam. Porque a postura é um reflexo direto da sua mente. Se você se encolhe, se curva, se contrai, está dizendo ao mundo que duvida de si mesmo. Mas se mantém a coluna firme, os olhos retos e os movimentos tranquilos, transmite autoridade sem precisar pedir por ela. Um dos erros mais comuns que os homens cometem é acreditar que confiança se prova falando alto, gesticulando demais ou tentando dominar os outros pela força. Esse tipo de atitude não gera respeito, apenas afasta e cria resistência. O homem inseguro tenta impor sua presença porque sente que não é suficiente. Mas o verdadeiro respeito nasce do oposto da calma, do silêncio, do autocontrole. Mulheres percebem isso de imediato. Quando você se posiciona de forma natural, sem forçar, você se torna diferente. Enquanto a maioria está tentando chamar atenção, você se destaca justamente por não precisar dela. A solução prática é simples: observe sua postura diariamente. Caminhe como se cada passo tivesse propósito. Não acelere sem necessidade. Quando entrar em um ambiente, respire fundo. Ajuste os ombros para trás, mantenha o queixo na altura natural. Pequenos ajustes criam um impacto enorme. Pratique isso em momentos cotidianos, ao atravessar a rua, ao entrar em uma sala, ao esperar em uma fila. Aos poucos, essa postura deixa de ser um esforço consciente e passa a ser parte de quem você é. O respeito que você desperta virá antes mesmo que você diga seu nome. Pense em exemplos reais. Quantas vezes você viu um homem comum chamar atenção apenas pela forma como se movia? Talvez um colega de trabalho que, sem nunca levantar a voz, sempre tinha todos ouvindo quando falava. Ou aquele desconhecido no metrô, de pé, calmo, com o corpo firme, que parecia dominar o espaço sem querer. Isso não é sorte ou acaso. Isso é disciplina na postura. E a beleza disso é que qualquer homem pode desenvolver. Não importa se você é alto ou baixo, magro ou forte. A postura é acessível a todos. A pergunta que você precisa se fazer é: sua postura atual transmite força ou fraqueza? Será que você anda curvado, olhando para o chão, passando a impressão de cansaço ou submissão? Ou será que você sustenta cada movimento como se fosse dono do espaço em que pisa? Esse detalhe muda a forma como os outros te percebem e principalmente como as mulheres te percebem. A atração começa muitas vezes antes de qualquer palavra, no silêncio dos seus gestos. Quando você entender que sua postura é um espelho da sua mentalidade, vai começar a ajustar não apenas o corpo, mas também a mente. E esse alinhamento entre mente e corpo cria uma presença magnética. O silêncio do seu corpo fala alto. E é esse silêncio que faz com que as pessoas, especialmente as mulheres, sintam que há algo diferente em você. A confiança silenciosa é irresistível. E se você deseja ser um homem que atrai respeito e desejo, precisa dominar esse primeiro sinal. E se eu te dissesse que até o seu olhar pode reforçar ou destruir toda essa presença? Porque não adianta ter o corpo firme se os olhos revelam insegurança. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. O olhar é uma das armas mais poderosas que um homem pode carregar. Ele revela o que você sente, o que você pensa e até o que você teme. Mulheres percebem isso de forma instintiva. Um olhar firme transmite presença, confiança e segurança. Já um olhar perdido, inquieto ou que se desvia constantemente transmite fraqueza e insegurança. É impressionante como esse detalhe simples pode mudar completamente a forma como você é visto. Um homem pode estar vestido de forma impecável, mas se não sustenta o olhar, todo o resto perde impacto. Por outro lado, mesmo em roupas simples, um olhar seguro pode conquistar respeito e despertar desejo de imediato. O erro mais comum é desviar os olhos rapidamente sempre que é encarado. Muitos homens fazem isso sem perceber, acreditando que é apenas timidez ou educação.
Mas na prática, esse gesto mostra falta de autoconfiança. Outro erro frequente é o olhar agressivo, aquele que tenta intimidar ou dominar, mas acaba soando forçado e até desconfortável. Nenhuma mulher sente respeito ou desejo por um homem que olha como se estivesse em constante disputa. O olhar firme não é sobre guerra, é sobre paz interior. Ele mostra que você não teme ser visto, que você se aceita, que está presente naquele momento. A solução prática é treinar a constância do olhar. Quando estiver conversando com alguém, sustente o contato visual sem pressa de desviar. Não precisa encarar de forma dura, basta permanecer com naturalidade. Se estiver em um ambiente social, permita que seus olhos circulem devagar, observando as pessoas e o espaço sem ansiedade. Ao encontrar alguém que você deseja transmitir respeito, mantenha o olhar por um segundo a mais do que faria normalmente. Esse detalhe simples transforma sua energia. As mulheres percebem imediatamente a diferença entre um homem que olha com insegurança e outro que olha com calma e clareza. Exemplos reais não faltam. Pense em entrevistas de emprego, reuniões ou até encontros casuais. Quantas vezes alguém te passou confiança apenas pela forma como te olhou? O líder que transmite autoridade não precisa levantar a voz, ele precisa apenas sustentar o olhar. O amigo que você admira provavelmente nunca precisou ser o mais falante, mas sempre foi o mais presente com os olhos. O ator em um filme que te marcou dificilmente foi lembrado só pelas falas, mas sim pela intensidade com que olhou em cena. O olhar é presença pura, e a presença é irresistível. Agora reflita como está o seu olhar hoje. Você encara as situações de frente ou se esconde atrás de desvios? Você transmite calma ou ansiedade? Está no controle de si mesmo ou deixa que a insegurança dite seus gestos? Essa pergunta é fundamental, porque sua resposta vai mostrar se você já inspira respeito ou se ainda tem trabalho a fazer. E lembre-se, o olhar não mente. Você pode treinar gestos e palavras, mas os olhos revelam o que realmente sente. Por isso, trabalhar seu interior é tão importante quanto praticar a técnica. Quando você dominar o olhar firme, descobrirá que não precisa de frases prontas ou truques baratos para chamar atenção. A intensidade dos seus olhos já fará isso por você. Mulheres respeitam homens que se fazem presentes. E nada transmite mais presença do que um olhar claro, constante e seguro. Mas o olhar, por mais forte que seja, precisa estar acompanhado de uma mente calma. E é justamente no momento em que a pressão aumenta que se revela o próximo sinal de grandeza, o controle emocional. É sob pressão que os homens são realmente testados. Qualquer um pode parecer calmo quando tudo está dando certo. Mas basta um problema surgir, um conflito começar ou uma situação fugir do controle para que o verdadeiro caráter apareça. E aqui está um dos sinais mais claros de que você é um homem que as mulheres respeitam e desejam o controle emocional. Não se trata de nunca sentir raiva, medo ou frustração, mas de não se deixar dominar por essas emoções. O homem que explode diante de qualquer provocação mostra fraqueza. O que mantém a calma, mesmo quando todos estão perdendo a cabeça, transmite poder. Porque a calma é a linguagem dos fortes. Um erro comum entre muitos homens é acreditar que ser macho é reagir de imediato, levantar a voz, bater na mesa ou mostrar superioridade pelo grito. Esse tipo de comportamento só deixa claro o contrário, falta de autocontrole. Quem precisa provar que é forte, na verdade não é. Mulheres não respeitam homens que vivem à beira da explosão, porque sabem que qualquer crise vai expor imaturidade. Além disso, o desejo também morre quando o homem não sabe lidar com as próprias emoções, pois a insegurança emocional gera instabilidade e ninguém sente atração pelo caos. A solução prática é treinar a resposta e não a reação. Quando sentir a raiva subindo, respire profundamente e adie qualquer ação por alguns segundos. Esse espaço entre o impulso e a atitude é onde mora a sua força.
Pratique isso em situações pequenas no trânsito, em uma discussão boba, quando algo não sai como planejado. Treine sua mente para compreender que perder o controle é entregar poder ao outro. O verdadeiro respeito nasce quando você mostra que nada externo é capaz de abalar seu centro. Essa disciplina emocional é rara e exatamente por isso tão admirada. Exemplos da vida real estão por toda parte. Pense em líderes históricos que marcaram o mundo. Não foram os mais violentos que conquistaram respeito, mas os que mantinham a calma enquanto todos desmoronavam ao redor. No cotidiano, você pode ver isso naquele chefe que não grita em momentos de crise, mas reúne a equipe e conduz todos com firmeza tranquila. Ou no amigo que, diante de uma provocação em público, sorri e responde com clareza, sem se rebaixar a uma briga. Esse tipo de postura cria uma aura de poder que atrai não apenas respeito, mas também desejo, porque mostra maturidade e força genuína. Agora pergunte a si mesmo como você reage quando é provocado. Sua primeira atitude é se defender, gritar, tentar provar algo? Ou você é capaz de sustentar o silêncio, analisar e escolher uma resposta que preserve sua dignidade? Essa reflexão é fundamental, porque cada vez que você perde o controle, você entrega sua autoridade de bandeja. O homem que domina suas emoções, ao contrário, se torna inabalável. Mulheres percebem isso de imediato. Elas sentem que estão diante de alguém raro, alguém que não se dobra ao caos, alguém que transmite segurança mesmo em meio à tempestade. E lembre-se, o desejo verdadeiro nasce do respeito, e o respeito nasce do autocontrole. Quando você é o homem que permanece calmo enquanto todos perdem a cabeça, você se torna um farol de confiança. E é exatamente isso que faz as mulheres olharem para você de forma diferente. Mas o controle emocional, por mais poderoso que seja, precisa estar acompanhado de outro sinal que não pode ser ignorado: a disciplina visível no corpo, na fala e nas escolhas. A disciplina é a marca registrada de um homem que inspira respeito e desejo. E não se trata apenas de acordar cedo ou cumprir uma rotina, mas de deixar a disciplina transparecer em cada aspecto da vida. O corpo é o primeiro reflexo disso. Um homem que cuida da própria saúde, que se mantém ativo, que não se entrega ao excesso e à preguiça, mostra sem palavras que é capaz de se controlar. O físico não precisa ser perfeito, mas precisa ser o reflexo de autocuidado. Mulheres percebem isso de forma imediata, porque o corpo fala sobre quem você é, se é alguém que tem domínio sobre si mesmo ou alguém dominado pelos próprios impulsos. Um dos erros mais comuns é acreditar que disciplina é apenas estética. Muitos passam horas na academia apenas para impressionar, mas continuam indisciplinados na mente, nas finanças, nas relações. Esse é um erro fatal. Disciplina não é um corpo bonito, é um corpo coerente, com uma mente firme. Outro erro é a falta de consistência, começar cheio de energia, mas desistir em pouco tempo. Nada destrói mais o respeito do que alguém que promete muito, mas cumpre pouco. Mulheres não desejam homens que falam e não entregam. Elas são atraídas pelos que vivem de acordo com aquilo que pregam. A solução prática é simples, mas exige constância. Escolha pilares de disciplina e honre-os todos os dias. Cuide do corpo com treino e alimentação equilibrada. Cuide da mente com leitura e silêncio. Cuide da fala, evitando promessas vazias e palavras impensadas. E cuide das escolhas, lembrando que cada decisão é um reflexo do homem que você quer ser. Quando a disciplina se torna visível, quando é impossível ignorar a coerência entre o que você fala e o que você faz, você se torna automaticamente mais respeitado e desejado. Porque disciplina é sinal de poder interno, e poder interno é magnético. Exemplos reais não faltam. Lembre-se de figuras históricas, atletas ou empreendedores de sucesso. Nenhum deles chegou ao topo apenas com talento. Foi a disciplina diária que construiu os resultados. Pense também em alguém próximo, talvez um colega de trabalho ou um amigo que mantém consistência na rotina.
Não importa se é nos estudos, no treino ou no trabalho, a disciplina cria admiração. As mulheres percebem isso, porque sabem que um homem disciplinado será um homem confiável, que sabe se manter firme em qualquer área da vida. Esse tipo de homem é raro e por isso é tão desejado. Agora reflita quais sinais de disciplina você transmite hoje. Seu corpo reflete autocuidado ou descuido? Suas palavras refletem firmeza ou inconsistência? Suas escolhas revelam clareza ou indecisão? A disciplina é construída em silêncio, nos detalhes que ninguém vê, mas é percebida por todos quando se torna hábito. E esse hábito se torna um sinal impossível de ignorar. Quando você se torna disciplinado em corpo, fala e escolhas, não precisa explicar nada a ninguém. A sua própria vida se torna prova. E a vida de um homem disciplinado inspira respeito automático. Mas a disciplina, para ser completa, precisa se unir a outro sinal poderoso, a independência, tanto financeira quanto emocional. É sobre isso que vamos falar agora. Independência é um dos sinais mais claros de poder masculino. Um homem independente, tanto financeiramente quanto emocionalmente, se torna naturalmente respeitado e desejado. Porque ele não precisa implorar, não precisa se apoiar em ninguém para se sentir completo. Não vive em função da aprovação dos outros. Ele é dono de si. Mulheres percebem isso imediatamente. Elas sentem que estão diante de alguém que caminha com as próprias pernas, que não depende de um relacionamento para ter identidade, nem precisa de dinheiro emprestado para se sustentar. Essa independência é magnética porque transmite segurança, estabilidade e maturidade. O erro mais comum de muitos homens é acreditar que independência se resume a dinheiro. Pensam que basta ter um carro bonito ou roupas caras para parecerem independentes. Mas essa é apenas uma parte da equação. O homem pode até ter sucesso financeiro, mas se emocionalmente é dependente, inseguro e precisa constantemente de validação, sua independência é apenas fachada. Outro erro fatal é o oposto, acreditar que basta ser forte emocionalmente sem cuidar da parte prática da vida. Não adianta se dizer confiante se não consegue pagar suas próprias contas ou organizar sua vida financeira. O respeito nasce quando ambas as áreas estão em equilíbrio. A solução prática começa no autoconhecimento. Pergunte a si mesmo: eu ficaria de pé se tudo ao meu redor desmoronasse? Eu consigo me sustentar sem apoio emocional constante? Eu tenho uma base financeira sólida que me permite escolher e não mendigar? Se a resposta é não, é hora de agir. Desenvolva habilidades, estude, trabalhe duro e construa sua própria estabilidade. Ao mesmo tempo, fortaleça seu interior, aprenda a lidar com a solidão, a se bastar, a não depender de mensagens, de atenção ou de aprovação para se sentir vivo. Essa união de independência externa e interna cria uma energia única que naturalmente inspira respeito. Exemplos da vida real deixam isso claro. Pense no homem que, mesmo após o fim de um relacionamento, não se perde, não implora, não se anula. Ele continua firme, porque sua identidade não estava em outra pessoa. Pense também no homem que construiu sua própria carreira, que sabe administrar seu dinheiro, que vive de acordo com suas escolhas e não se curva à pressão externa. Esse tipo de homem é admirado por todos, não apenas por mulheres. Porque ele transmite uma mensagem simples: eu sou suficiente. Eu caminho sozinho, mas quem quiser pode caminhar comigo. Esse é o verdadeiro poder. Agora, se questione: você depende emocionalmente de alguém para se sentir validado? Você precisa desesperadamente de atenção para se sentir vivo? Você vive sempre contando os dias até o próximo pagamento, preso em dívidas e sem controle financeiro? Se sim, esses são sinais de que ainda há trabalho a ser feito. Mas entenda, isso não é uma condenação, é um convite para mudar. A independência pode ser construída passo a passo, com escolhas conscientes. E quanto mais independente você se torna, mais respeito você inspira, mais desejo você desperta. Porque transmite a mensagem silenciosa de que não precisa de ninguém, mas escolhe compartilhar a vida com quem realmente vale a pena.
E lembre-se, respeito e desejo caminham juntos quando você transmite liberdade. Porque liberdade é a base da força. E a forma como você trata as pessoas ao redor é o próximo sinal que revela quem você realmente é. A forma como você trata as pessoas ao seu redor é um dos sinais mais reveladores de quem você realmente é. Muitos homens acreditam que só precisam ser gentis com as mulheres que desejam conquistar, mas esse é um erro grave. A verdadeira natureza de um homem se mostra na forma como ele trata quem não pode lhe oferecer nada. Em troca, o garçom, o porteiro, o atendente, o funcionário simples. É nesses momentos que todos percebem se você tem respeito por si mesmo e pelos outros. Um homem que menospreza os pequenos gestos ou trata as pessoas com arrogância mostra insegurança e fraqueza. Já aquele que mantém educação e firmeza com qualquer pessoa, independentemente da posição, transmite grandeza. O erro mais comum é usar a gentileza como máscara. Homens que agem bem apenas quando estão sendo observados ou quando querem impressionar, mas mudam completamente em situações em que acreditam que ninguém está prestando atenção. Esse comportamento é rapidamente percebido porque é impossível sustentar uma farsa por muito tempo. Outro erro frequente é confundir respeito com submissão. Ser respeitoso não significa se anular, abaixar a cabeça para tudo ou aceitar desrespeito. Isso não inspira desejo, apenas compaixão ou desdém. O equilíbrio está em tratar todos com dignidade, sem perder a firmeza. A solução prática é viver em coerência. Trate todos com cortesia, mas mantenha limites claros. Aplique a regra simples, respeite para ser respeitado. Isso não significa ser ingênuo, mas compreender que a forma como você trata os outros é um reflexo da forma como você trata a si mesmo. Se você desvaloriza pessoas, está revelando que não tem valores sólidos. E mulheres percebem isso instantaneamente. Elas sabem que um homem que é rude com os outros cedo ou tarde será rude também com ela. Por outro lado, quando percebem que você consegue manter firmeza e respeito em qualquer situação, elas veem em você maturidade e consistência. Exemplos práticos deixam essa verdade ainda mais clara. Pense em líderes ou colegas de trabalho que conquistaram respeito não pelo cargo, mas pela forma como tratam todos igualmente. Lembre-se também de situações cotidianas, o amigo que agradece ao garçom, que é educado com desconhecidos, que não precisa humilhar ninguém para se sentir maior. Esse comportamento transmite força real, porque mostra que o homem não precisa diminuir ninguém para se elevar. Esse é o tipo de postura que inspira confiança, respeito e, consequentemente, desejo. Agora pergunte-se como você trata as pessoas quando ninguém está olhando. Você mantém a mesma postura educada e firme ou muda completamente quando não tem algo a ganhar? Essa reflexão é essencial, porque o verdadeiro caráter não está no que você mostra para o mundo, mas no que faz no silêncio. As mulheres captam isso mais rápido do que você imagina. E é esse detalhe que separa o homem comum do homem admirado. Quando você entende que o respeito que desperta vem da forma como age com todos, percebe que sua vida inteira se torna um reflexo de quem você é por dentro. E é justamente essa coerência que abre caminho para o próximo sinal, a habilidade de liderar sem impor, mas inspirar. A verdadeira liderança não se mede pela força, mas pela inspiração. Muitos homens acreditam que ser líder é mandar, gritar ordens e se impor pela autoridade. Mas esse é um erro que destrói respeito e desejo. Liderar não é sobre dominar os outros, e sim sobre ser tão coerente, tão firme e tão presente que as pessoas naturalmente escolhem seguir você. Um homem que lidera sem impor transmite maturidade, equilíbrio e segurança. Mulheres percebem isso de imediato, porque o líder natural não precisa implorar por atenção ou respeito. Ele simplesmente vive de forma tão alinhada com seus valores que inspira confiança em quem está ao redor. Um dos erros mais comuns é confundir liderança com autoritarismo. O homem inseguro precisa mostrar que está no comando o tempo todo. Precisa provar que tem poder.
Ele fala demais, impõe demais, força demais. Mas no fundo, todos percebem que essa postura é apenas máscara para encobrir fragilidade. Outro erro fatal é fugir da liderança por medo da responsabilidade. Muitos homens preferem se esconder na sombra, nunca tomar decisões, nunca assumir riscos. Esse comportamento não gera respeito, apenas indiferença. Mulheres não desejam homens que evitam responsabilidade. Elas admiram aqueles que, sem precisar forçar, assumem a dianteira quando é necessário. A solução prática está em liderar pelo exemplo. Antes de querer que alguém siga você, organize a própria vida. Tenha clareza nas suas metas, firmeza em suas decisões e coerência nas suas ações. Em situações do dia a dia, assuma pequenas lideranças. Seja o amigo que toma a iniciativa para resolver um problema, o colega que traz calma em momentos de tensão, o homem que guia pela sua atitude, não pela sua voz alta. Esse tipo de postura atrai naturalmente, porque transmite confiança. Liderar sem impor é ser farol em meio à escuridão, não força ninguém a olhar, mas ilumina de forma impossível de ignorar. Exemplos reais ilustram isso com clareza. Pense em grandes líderes da história, eles não conquistaram seguidores à base de medo, mas de inspiração. Pense também em situações simples, aquele amigo que nunca se apresenta como chefe do grupo, mas todos consultam a opinião dele porque sabem que é alguém equilibrado. Ou aquele colega de trabalho que, sem precisar levantar a voz, resolve conflitos e toma decisões com calma. Esse é o tipo de liderança que desperta respeito profundo e, naturalmente, desejo. Porque mulheres sabem que um homem capaz de inspirar os outros a segui-lo será capaz de conduzir uma relação com segurança. Agora reflita, você tem fugido da liderança ou tentado forçá-la? Você inspira pelo exemplo ou tenta impor pelo grito? Perguntar-se isso é fundamental, porque sua resposta vai mostrar se você transmite força real ou apenas fachada. Liderança não é sobre estar à frente o tempo todo, mas sobre ter postura e clareza suficientes para que, quando necessário, os outros escolham te seguir. Esse é um dos sinais mais poderosos de maturidade masculina. E esse poder de inspirar, naturalmente, se conecta a outro sinal fundamental, a clareza de propósito que guia todas as suas ações. Um homem sem propósito é como um barco à deriva. Pode até ter uma boa estrutura, mas fica à mercê das correntes, sendo levado para qualquer lado. Esse é um dos maiores sinais de fraqueza que afastam respeito e desejo. Quando um homem não sabe o que quer, não sabe para onde vai e não tem clareza de direção, sua vida transmite instabilidade. Já o homem com propósito, mesmo que ainda esteja em construção, inspira confiança. Porque as mulheres percebem de imediato quando um homem vive por algo maior do que si mesmo. Elas sentem que há firmeza em cada escolha, clareza em cada passo, consistência em cada atitude. O propósito é o que transforma um homem comum em alguém memorável. O erro mais comum é acreditar que propósito significa ter a vida toda resolvida, um plano perfeito e imutável. Muitos homens se paralisam porque não sabem exatamente qual é sua missão final e, por isso, vivem estagnados. Outro erro frequente é buscar propósito apenas em coisas superficiais, como status, bens materiais ou validação externa. Isso pode até dar uma falsa sensação de conquista, mas é vazio. Um propósito verdadeiro não se limita ao que você tem, mas ao que você constrói, ao impacto que você causa, ao caminho que decide seguir com consistência. Essa clareza que inspira respeito real. A solução prática começa com introspecção. Pergunte a si mesmo o que eu quero deixar como marca. O que eu quero construir, mesmo que ninguém aplauda? Qual é a direção que me faz sentir vivo? Não precisa ter todas as respostas agora, mas precisa ter clareza suficiente para começar a caminhar. Defina pequenas metas que se conectem a algo maior. Viva cada dia como se fosse um degrau em direção a um propósito. Mulheres percebem quando você é guiado por algo sólido,
porque isso se reflete em suas escolhas, na forma como usa seu tempo, na forma como investe sua energia, no tipo de pessoas com quem se conecta. E essa clareza é irresistível. Exemplos reais são abundantes. Pense em grandes empreendedores, atletas, líderes espirituais ou até pessoas comuns que você admira. O que todos eles têm em comum não é perfeição, mas clareza de direção. Mesmo quando falham, eles voltam ao caminho, porque sabem qual é o norte. Esse tipo de postura inspira respeito profundo. Agora pense em homens que vivem sem rumo, sempre mudando de ideia, sempre dependendo do que os outros dizem. Esses homens podem até despertar curiosidade momentânea, mas nunca inspiram respeito ou desejo duradouro, porque transmitem instabilidade. Agora reflita qual é o seu propósito hoje. Você está caminhando com clareza ou apenas reagindo ao que acontece ao seu redor? Você tem metas que te guiam ou está à mercê das circunstâncias? Essa pergunta é essencial, porque um homem sem propósito não atrai admiração. O que atrai é a certeza de que você está construindo algo, de que sua vida tem direção. E essa direção contagia, inspira e magnetiza. Quando você descobre sua clareza de propósito, cada ação sua ganha peso. Você deixa de viver apenas o presente imediato e começa a construir futuro. E é exatamente esse futuro que se conecta ao próximo sinal, o autocontrole, diante da rejeição ou do fracasso. Poucos momentos revelam tanto sobre um homem quanto a forma como ele reage à rejeição e ao fracasso. É fácil parecer confiante quando tudo está dando certo, quando você recebe aplausos, quando é aceito e validado. Mas o verdadeiro teste acontece quando você ouve um não, quando a porta se fecha, quando o resultado não vem. Nesse instante, muitos desmoronam, imploram por uma segunda chance, se humilham diante de quem os rejeitou, ou entram em um ciclo de autocomiseração. Essa é a postura do homem que perde o respeito, tanto dos outros quanto de si mesmo. Já o homem que mantém autocontrole, que encara a rejeição e o fracasso como parte natural da vida, transmite força rara. E essa força é extremamente atraente. O erro mais comum é transformar a rejeição em desespero. Homens que, ao serem recusados, começam a insistir, a implorar, a tentar provar que merecem atenção. Isso não gera desejo, gera repulsa. Outro erro frequente é desistir completamente ao primeiro sinal de dificuldade, aceitando o fracasso como sentença final. Esse tipo de homem mostra fragilidade e mulheres percebem isso de imediato. O respeito desaparece quando alguém não consegue lidar com a dor sem se perder. A rejeição e o fracasso não definem o homem, mas a forma como ele reage a eles, sim. A solução prática é mudar a perspectiva. Em vez de ver a rejeição como humilhação, veja como proteção e aprendizado. Em vez de encarar o fracasso como fim, enxergue como processo. Respire fundo, aceite a dor e siga em frente sem perder a dignidade. Esse autocontrole transforma a sua energia. Mostra que você não depende da aprovação alheia para seguir. Mulheres percebem esse detalhe nos gestos mais sutis, o silêncio confiante após um não, a calma após uma queda, a postura erguida mesmo depois de uma derrota. Esses são sinais poderosos de maturidade e força. Exemplos da vida real ilustram essa verdade. Quantos grandes empreendedores foram rejeitados dezenas de vezes antes de criar algo grandioso? Quantos atletas perderam campeonatos antes de se tornarem lendas? E em situações pessoais, quantos homens de valor foram recusados em relacionamentos, mas não se perderam em humilhações, apenas seguiram sua vida com ainda mais clareza? Esses homens inspiram respeito justamente porque não deixam que a dor os defina. Eles a utilizam como combustível. Agora reflita como você reage diante de um não. Você se desespera, insiste ou se humilha? Ou você consegue sustentar o silêncio, aprender e seguir em frente sem se abalar? Essa resposta mostra se você é um homem comum ou um homem de respeito. Porque a rejeição não diminui o valor de quem sabe quem é. Pelo contrário, fortalece.
E quando uma mulher percebe que você não se quebra diante da recusa, que você mantém firmeza diante do fracasso, ela sente algo raro, admiração. E a admiração é a base do desejo. Dominar o autocontrole diante da rejeição e do fracasso é um divisor de águas. Mas para que esse sinal seja completo, ele precisa se equilibrar com outro, a capacidade de unir firmeza com gentileza. Porque ser apenas duro não é suficiente, é o equilíbrio que torna um homem realmente irresistível. O homem verdadeiramente respeitado e desejado não é apenas firme, nem apenas gentil, ele é o equilíbrio entre os dois. Muitos caem no erro de escolher apenas um lado. Alguns se tornam duros demais, frios, inacessíveis, acreditando que firmeza absoluta é sinal de força. Outros se tornam gentis em excesso, submissos, acreditando que agradar a todos é o caminho para conquistar respeito. Mas nenhum dos dois extremos funciona. O primeiro gera medo, distância e rejeição. O segundo gera compaixão, mas não desejo. É a união de firmeza e gentileza que cria a verdadeira admiração. Um homem firme em seus valores, mas capaz de tratar os outros com humanidade, desperta algo raro, confiança profunda e atração genuína. O erro mais comum está na confusão de papéis. Homens que pensam que precisam ser sempre durões para mostrar poder, acabam se tornando inacessíveis, solitários e emocionalmente secos. Essa dureza exagerada pode até impor respeito momentâneo, mas não cria conexão. Por outro lado, homens que acreditam que ser amável o tempo todo é o caminho, acabam se tornando invisíveis, sem limites, incapazes de inspirar desejo. Mulheres percebem isso rapidamente. Respeito não nasce do medo, e desejo não nasce da piedade. O verdadeiro respeito e o verdadeiro desejo surgem quando existe força aliada à compaixão, firmeza acompanhada de calor humano. A solução prática é simples, mas exige consciência. Defina limites claros e não permita que sejam ultrapassados, essa é a sua firmeza. Mas ao mesmo tempo, trate todos com respeito e educação. Mesmo quando precisa dizer não, essa é a sua gentileza. Não se trata de ser duas pessoas diferentes, mas de unir duas forças complementares. Na prática, é dizer com calma o que precisa ser dito, é manter postura sem precisar gritar, é recusar sem humilhar, é corrigir sem agredir. Essa dualidade transmite maturidade, e maturidade é irresistível. Exemplos reais provam isso. Pense em líderes que marcaram a história. Os que foram apenas duros acabaram odiados. Os que foram apenas gentis acabaram esquecidos. Já os que uniram firmeza e humanidade se tornaram eternos. No cotidiano, lembre-se daquele chefe que sabe cobrar resultados sem humilhar, que sabe elogiar sem bajular, que sabe dizer não sem criar rancor. Ou daquele amigo que, mesmo firme em suas convicções, sempre encontra uma forma de estender a mão. Esse tipo de postura inspira confiança e atrai naturalmente. Agora, reflita, você tende a cair mais para a dureza ou para a suavidade? Você é o homem que afasta por ser rígido demais ou o homem que perde valor por ser complacente em excesso? Essa pergunta é vital, porque sua resposta vai revelar se você já encontrou o equilíbrio que diferencia homens comuns de homens memoráveis. Mulheres percebem esse detalhe em segundos. O homem que sabe ser firme quando necessário e gentil quando possível se torna admirado e desejado, porque transmite segurança sem perder humanidade. E lembre-se, o equilíbrio não se conquista de um dia para o outro. É um exercício diário de consciência e prática. Mas quando você o alcança, sua presença se transforma. E esse equilíbrio, quando aliado à sua vida social, cria o próximo sinal poderoso, o magnetismo da disciplina social, a capacidade de construir e sustentar conexões valiosas. O magnetismo social é um dos sinais mais sutis, mas também mais poderosos que um homem pode transmitir.
Não se trata de ter milhares de amigos ou ser o centro das atenções em festas, mas de cultivar conexões sólidas, respeitosas e consistentes. A disciplina social é a capacidade de construir e manter relacionamentos que refletem o homem que você é. Quando uma mulher observa que você é respeitado por outros homens, que possui uma rede de contatos sólida, que é lembrado e valorizado em diferentes ambientes, ela entende imediatamente que você é alguém de valor. Porque o respeito coletivo não se compra, nem se finge. Ele é conquistado ao longo do tempo pela coerência entre o que você fala e o que você faz. Um erro muito comum é confundir disciplina social com popularidade superficial. Muitos homens gastam energia tentando agradar a todos, colecionando conhecidos que, na verdade, não são verdadeiros aliados. Isso não é magnetismo, é vazio. Outro erro é isolar-se completamente, acreditando que força é viver sozinho, sem precisar de ninguém. Mas um homem que se isola perde oportunidades de crescimento, de aprendizado e de expansão. Mulheres percebem isso claramente. O homem que não consegue se conectar socialmente demonstra imaturidade e limitações. O magnetismo social está no equilíbrio, saber escolher bem suas relações e nutrir apenas aquelas que fortalecem sua jornada. A solução prática é investir de forma consciente na sua rede de contatos. Mantenha disciplina em seus relacionamentos, apareça, esteja presente, ofereça valor, seja leal. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Seja o homem que cumpre o que promete, que apoia quem merece, que não fala pelas costas. Esse tipo de postura cria uma reputação silenciosa que se espalha sem esforço. Mulheres percebem isso de maneira instintiva quando veem que você é admirado por outros homens e respeitado em diferentes ambientes. Sentem que você carrega uma autoridade natural. Esse é um dos sinais mais fortes de poder masculino. Exemplos reais tornam isso ainda mais evidente. Pense em homens que você conhece que são sempre lembrados com respeito, mesmo quando não estão presentes. Eles não precisaram se autopromover, mas construíram reputação por meio de consistência. Em ambientes profissionais, por exemplo, é o colega que todos querem ao lado, em projetos. Na vida social, é o amigo que todos confiam para resolver problemas. Esse tipo de magnetismo não se cria da noite para o dia, mas pela disciplina de estar sempre alinhado a valores sólidos. É por isso que, quando uma mulher percebe esse respeito coletivo, automaticamente sente que está diante de alguém raro. Agora reflita como estão suas relações hoje. Você tem pessoas que te respeitam e confiam em você, ou vive tentando agradar superficialmente sem construir nada de sólido? Você é lembrado pela sua consistência ou esquecido pela sua inconstância? Essa pergunta é crucial, porque sua resposta mostra se você está construindo uma imagem de valor real ou apenas aparência. O homem que entende o poder da disciplina social transforma sua vida em uma rede de força, e essa força é impossível de ignorar. E lembre-se, o magnetismo social é reflexo de quem você é por dentro. Se suas relações são frágeis, é porque sua base ainda não está firme. Mas quando você une disciplina interna e externa, cada conexão se torna mais sólida. E é exatamente essa solidez que se conecta ao próximo sinal, o respeito ao próprio tempo e espaço. Respeitar o próprio tempo e espaço é um sinal de força que poucos homens compreendem, mas que todas as mulheres percebem rapidamente. Um homem que vive ocupado demais para si mesmo, que está sempre disponível para qualquer convite, que não sabe dizer não quando precisa, transmite fraqueza. Ele mostra que sua vida pode ser invadida a qualquer momento, que não tem controle sobre suas prioridades. Já o homem que valoriza seu tempo, que escolhe onde investir sua energia, que sabe se retirar quando necessário, transmite imediatamente respeito. Porque o mundo respeita quem primeiro se respeita.
E quando uma mulher percebe que você não entrega sua atenção de forma barata, ela entende que está diante de alguém raro. Um erro muito comum é acreditar que estar sempre disponível vai gerar afeto ou admiração. Muitos homens correm para atender todas as mensagens, aceitam todos os convites, sacrificam sua rotina e seus objetivos apenas para agradar. Mas esse comportamento gera o efeito contrário e perde esse valor. Quem está sempre disponível transmite a ideia de que sua vida não tem prioridade. Outro erro é confundir respeito pelo próprio tempo com isolamento. O homem que se fecha totalmente, que nunca abre espaço para ninguém, não transmite força, mas frieza. O equilíbrio é o segredo valorizar seu tempo sem negar conexões significativas. A solução prática é simples e estabeleça limites claros. Defina horários para si mesmo, cumpra suas rotinas e não permita que qualquer pessoa desorganize seu dia. Saiba recusar convites quando não fizer sentido, sem se sentir culpado. Ao mesmo tempo, esteja aberto a conexões que realmente agreguem, que tragam crescimento. Quando você se torna seletivo com seu tempo, mostra que sua vida tem propósito, que você não se perde em distrações. Mulheres percebem isso instantaneamente. Elas sentem que estão diante de um homem que se valoriza, que não vive à mercê da vontade alheia, mas que escolhe com consciência onde investir sua energia. Exemplos práticos ilustram isso com clareza. Pense no homem que, em um relacionamento, mantém seus próprios hobbies, seus próprios momentos de silêncio, sua rotina de crescimento pessoal. Ele não precisa estar grudado o tempo todo para provar afeto. Pelo contrário, essa independência cria ainda mais atração. No trabalho, é aquele profissional que não se deixa sobrecarregar por demandas injustas, mas organiza seu tempo com firmeza. Esses são homens respeitados, porque mostram que sabem cuidar de si mesmos. O respeito ao próprio espaço é, em essência, respeito à própria identidade. Agora, reflita você se valoriza a ponto de proteger seu tempo ou entrega sua atenção para qualquer um sem critério. Você mantém momentos só seus ou vive apenas em função do que os outros querem? Essa resposta vai revelar se você é um homem que inspira admiração ou que desperta apenas pena. Porque ninguém respeita alguém que não se respeita. E quando você aprende a valorizar seu tempo e espaço, descobre algo poderoso, não precisa de muitos para se sentir completo. Você é inteiro por si mesmo. Esse respeito por si mesmo, quando se torna natural, cria uma aura de dignidade impossível de ser ignorada. E essa dignidade se torna ainda mais evidente no próximo sinal, o poder do silêncio e da escuta ativa. O silêncio é uma das armas mais poderosas que um homem pode carregar. Em um mundo em que todos falam demais, em que muitos competem por atenção gritando, se impondo, interrompendo, o homem que sabe ouvir se destaca de imediato. O silêncio controlado não é ausência, é presença multiplicada. Ele mostra que você não precisa disputar espaço, porque já ocupa o seu. As mulheres percebem isso de forma instantânea. Enquanto a maioria tenta conquistar com palavras excessivas, o homem que sabe escutar transmite confiança, paciência e sabedoria. E esses são sinais irresistíveis de respeito e desejo. Um erro muito comum é acreditar que falar mais é sinônimo de dominar a situação. Muitos homens, inseguros, sentem a necessidade de preencher qualquer pausa com comentários, piadas ou explicações, como se o silêncio fosse inimigo. Mas esse comportamento só denuncia nervosismo e fragilidade. Outro erro é o silêncio vazio, aquele que surge da falta de atitude, da ausência de opinião ou da covardia de se posicionar. Esse tipo de silêncio não gera respeito, gera indiferença. O silêncio que atrai e impõe respeito é diferente, é o silêncio consciente, estratégico, acompanhado de escuta ativa e de uma postura firme. A solução prática é simples, mas poderosa. Treine a habilidade de ouvir com atenção. Quando alguém falar com você, resista à vontade de interromper. Observe os detalhes, faça perguntas inteligentes, mostre que está presente.
Use o silêncio como pausa estratégica antes de responder, transmitindo calma e controle. Essa prática cria uma aura de autoridade. Mulheres percebem esse detalhe. De imediato, o homem que escuta transmite maturidade, enquanto o que fala sem parar transmite insegurança. O silêncio ativo, aliado a respostas firmes, transforma você em alguém magnético. Exemplos práticos estão por toda parte. Pense em pessoas que você admira muitas vezes. O que mais marcou não foi o que disseram, mas a forma como souberam ouvir e responder no momento certo. Líderes de respeito raramente falam sem pensar. Eles utilizam o silêncio como ferramenta para observar e escolher suas palavras. No cotidiano, aquele amigo que não se apressa em responder, mas sempre traz uma opinião clara e firme, é muito mais respeitado do que aquele que fala incessantemente. O mesmo acontece nos relacionamentos. Mulheres sentem imediatamente quando estão diante de um homem que escuta de verdade, e isso cria conexão profunda. Agora reflita, você usa o silêncio a seu favor ou como fuga? Você escuta de verdade ou apenas espera a sua vez de falar? Essa reflexão é fundamental, porque sua resposta vai mostrar se você já domina esse sinal de poder ou ainda precisa treiná-lo. O homem que escuta ativamente conquista algo raro. Ele não apenas inspira respeito, mas desperta confiança, porque mostra que tem controle suficiente para não se apressar. O silêncio consciente e a escuta ativa são sinais invisíveis, mas de impacto profundo. Eles transformam a forma como você é visto em qualquer ambiente. E quando somamos todos esses sinais, postura, olhar, disciplina, independência, respeito, liderança, propósito, autocontrole, equilíbrio, magnetismo social, valorização do tempo e silêncio, chegamos à imagem completa do homem que inspira respeito e desejo. E é sobre isso que falaremos na conclusão. Chegamos ao ponto final desta jornada. E agora você pode enxergar com clareza: respeito e desejo não são frutos do acaso, muito menos de sorte. Eles são resultados diretos dos sinais que você transmite todos os dias, muitas vezes sem perceber. Desde a postura silenciosa até o poder do olhar, desde a disciplina que se reflete no corpo até a forma como você lida com a rejeição, cada detalhe constrói a imagem que o mundo tem de você. Mulheres não se impressionam com frases prontas, com presentes caros ou com promessas vazias. Elas se impressionam com aquilo que é impossível fingir, a coerência entre quem você é por dentro e como você se manifesta por fora. Um dos maiores erros que um homem pode cometer é acreditar que basta mudar superficialmente para ser respeitado. Muitos tentam vestir roupas caras, usar acessórios de luxo ou falar de forma ensaiada, mas esquecem que tudo isso cai por terra quando a essência não sustenta a imagem. A solução, como vimos em cada parte deste vídeo, é construir de dentro para fora. É cultivar controle emocional, independência, clareza de propósito, disciplina e equilíbrio. Quando você se transforma internamente, os sinais externos fluem naturalmente. Você não precisa se esforçar para parecer confiante, você simplesmente é. Exemplos reais mostraram que o respeito e o desejo nascem da consistência. Líderes históricos, homens comuns admirados em seus círculos, todos eles compartilham os mesmos traços: presença, firmeza, equilíbrio e capacidade de inspirar. E essa não é uma realidade distante, reservada apenas a poucos privilegiados. É um caminho aberto para qualquer homem, disposto a assumir a responsabilidade por si mesmo. Você não precisa se comparar, não precisa correr atrás desesperadamente. Precisa apenas alinhar seus sinais com os valores que deseja carregar. Agora reflita quais desses sinais já estão presentes na sua vida e quais você ainda precisa desenvolver. Essa pergunta é o convite mais honesto que você pode se fazer hoje, porque a transformação começa com a consciência. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Já entendeu que ser respeitado e desejado não é sobre implorar, mas sobre se tornar. E esse processo começa agora, em cada decisão que você tomar daqui para frente.
Lembre-se, respeito não se pede, se conquista. Desejo não se mendiga, se inspira. E você só se tornará inesquecível quando cada gesto seu transmitir a mensagem silenciosa de que você é um homem de valor. Mulheres nunca esquecem homens que se posicionam dessa forma, porque eles são raros. E raro é sempre desejado. Se você quer continuar evoluindo, aprendendo e se fortalecendo a cada dia, este é apenas o começo. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outros homens que precisam despertar essa força. Juntos, podemos criar uma geração de homens que não pedem respeito, mas vivem de forma que o respeito e o desejo sejam inevitáveis. A escolha está em suas mãos. Torne-se hoje o homem que elas nunca vão esquecer. Comente: sou forte.